meus amigos aí do canal. Aqui é o Ivan Costa e eu estou aqui novamente para falar daquele assunto que eu falei exatamente há um mês atrás sobre as leis que estão sendo feitas para a nossa área no momento. Então, houve várias perguntas, eu vou responder as que vieram até a mim sobre isso, sobre a lei sobre cercas elétricas e também a lei que está tramitando no Senado, que é a lei sobre segurança privada. Mas eu gostaria de responder todas essas perguntas, mais assim voltada para a nossa área, porque eu vejo assim que muitas pessoas na internet estão falando sobre o assunto, mas voltado mais para empresa de monitoramento, para empresa de segurança privada, escolta armada, enfim, todos esses outros serviços, né? Transporte de valores, rastreamento de veículos, enfim. Não que isso não seja relevante também para a segurança, mas eu vou falar um pouco mais voltado para o técnico instalador e para o cliente final. Então, se você tem um amigo que é cliente final, você gostou do vídeo que eu fiz, a descrição vai estar aí também abaixo desse vídeo aqui para que você assista, se você não assistiu ainda o vídeo passado, para que você transfira, né, passe para um amigo seu que, se ele for técnico em segurança eletrônica ou tem uma empresa nesse segmento, desde uma venda de equipamentos até aquele que realmente põe a mão na massa, já que o equipamento não vai para a parede sozinho. Então, para esse também esse vídeo é um vídeo de esclarecimento. Caso você tenha mais dúvidas e eu possa te ajudar em alguma dúvida que você possa ter, eu peço que você compartilhe esse vídeo, comente abaixo, se inscreva no canal, que posteriormente eu vou passar novos vídeos sobre esse assunto, sobre outros também que são relevantes para nós. Ok, pessoal? Então vamos lá. Sobre a questão da cerca elétrica, lá em 30 de setembro foi promulgada essa lei. Essa lei, assim, o que mais pega para nós que somos profissionais da área e também para o consumidor final é o bolso, né? A parte mais sensível do ser humano, né? O bolso. Então, o que diz a lei? A lei diz que R$ 10.000 para o técnico que não é qualificado, que não tem um registro no CREA ou não tem ninguém do CREA que responda por ele, ele não tenha um profissional que responda por ele, que assine pela empresa dele, então ele é multado em R$ 10.000. E também o cliente é multado em R$ 5.000. Bom, mas se o fiscal passou uma semana, voltou, e o mesmo técnico está lá instalando, também não tem que responder por ele, a multa vai dobrar. Então essa é a principal característica dessa lei que nos atinge diretamente. Isso na minha opinião, né? Claro que tem outras coisas necessário. A indicação é que cada cidade faça a sua lei, mas há uma tendência já, porque existem muitas cidades grandes aí que têm feito leis a esse respeito, então já é usado como base. E a cartilha do CREA, né, o caderno do CREA, já indica isso, que é necessário que se faça um projeto para cerca elétrica, que faça a instalação dentro de normas e que, claro, né, o profissional, agora eu vou falar uma coisa que é para o profissional, também para o cliente, né, porque a questão do profissional ter as NRs, que é a NR10 e a NR35. A NR10 é trabalho com alta tensão e a NR35 é trabalho em altura. Por quê? Porque se o profissional se machuca fazendo um trabalho na sua casa, que você, falando agora para você, cliente final, se ele se machuca na sua casa e ele está trabalhando de forma informal, caiu lá ou levou um choque, ficou grudado, sei lá, de alguma forma, apesar que o choque da cerca elétrica é pulsante, mas se ele tem algum problema em relação a levar o choque, levou, se machucou, enfim, aconteceu dele se machucar. Se isso acontecer e ele precisa ter as NRs para que isso não aconteça, mas se acontecer
e você não viu se ele tem realmente uma empresa, ou se ele é funcionário registrado da empresa e tal, não fez um contrato anteriormente, porque todas essas coisas te isentam, né, de você não ter algum prejuízo extra, né, porque você está colocando segurança para sua casa, de repente acontece algo é, que te onera muito mais do que aquilo que você investiu para ter segurança. E para a pessoa que também está exercendo o trabalho, se ela for, por exemplo, um funcionário, ele vai ser simplesmente substituído se ele se machucar. E, consequentemente, pode ser até demitido se for constatado que foi a negligência dele no usar EPI, enfim. E também é ruim, porque é para todos os lados, né? Então, são várias coisas, várias normas que devem ser seguidas e que o não cumprimento delas causa sempre algum desconforto. Esse aí falando sobre a cerca elétrica, que talvez ficou essa lacuna no vídeo passado, mas que algumas pessoas me perguntaram assim, mas será que vai ter fiscalização mesmo? Bom, aí depende. É, se eu não me engano, aqui na cidade onde eu estou, tem em torno de 400 e poucos mil habitantes. E aqui, se eu estou bem lembrado, tem dois ou três somente fiscais do CREA aqui. Nossa, eu estou, salvo engano, tem em torno de dois ou três. Pode ser que tenha mais, mas pelo menos dois eu sei que tem, porque eu os conheço pelo nome. É impossível fiscalizar tudo com somente esse corpo efetivo aí. É impossível fiscalizar. E também é claro que aqueles que estão trabalhando na área, que são de fato têm as suas atribuições, estudaram, tem o seu registro, está tudo totalmente legalizado, ele vai denunciar aquele que não está, se caso ele perca uma instalação, ou um trabalho, ou uma venda, porque o outro está na informalidade, consequentemente vai ficar mais barato. Então, cabe a cada um de nós que trabalhamos na área e estarmos atentos e o cliente também, né? Porque se o cliente não exige algumas, o mínimo para aquele que está ali prestando o serviço de legalização, ele também vai ser conivente, né, segundo a lei, vai ser conivente com a ação daquele profissional que não é qualificado. Então, estar atento é muito bom para o bolso. E sobre a lei federal que está aí tramitando, acabei de consultar aqui, está tramitando lá no Senado, sobre a segurança privada. Essa lei, a princípio, ela foi criada começou a ser discutida para que fosse implementado algumas regras, até de salário, enfim, para os vigilantes. Mas aí, chegando lá, ela foi estendida para mais setores. Então, desde segurança para aeroportos, segurança para presídios, transporte de valores para bancos e outras empresas, o monitoramento eletrônico, enfim. Então, essa lei está fatiando cada atividade e cada segmento dessa atividade. Então, pode ser que tenha ainda alguma mudança, mas a cada passo ela vai amadurecendo. O que isso vai causar de impacto para nós que somos instaladores de segurança eletrônica e o cliente final de condomínio ou de residência, de pequenas empresas, né? Uma loja no shopping que precisa de uma câmera. O que isso vai ter de impacto? A princípio, esse impacto vai ser para essa parte não muito específica da segurança, ele não vai ser tão grande. O impacto talvez no segmento seja um pouco maior para as empresas que fazem monitoramento, algum tipo de monitoramento. Por quê? A empresa de monitoramento, a princípio, eu vou dar alguns pontos que são os principais. Ela vai ter que ser fiscalizada pela Polícia Federal. Os vigilantes, por exemplo, se ele for vigilante, ele vai ter que passar por um curso de 200 horas e reciclagem de 50 horas, então é bastante coisa. E também a empresa tem que ter um aporte, tem que ter um valor
de no mínimo de R$ 100.000 comprovado para estar no mercado. Então, aquele vigilante, entre aspas, né, que está com a apito de moto lá passando perto da sua casa, ele vai deixar de existir porque ele não vai se enquadrar nessa lei. Né? Então, a lei vai regulamentar e vai ter a fiscalização da Polícia Federal sobre esse segmento. Apesar que ele foi feito e é muito falado por vídeo de outros colegas aí, de advogados, de pessoas especialistas na área de segurança, é muito falado sobre o vigilante, sobre a empresa de monitoramento, não se fala nada sobre as empresas que são somente instaladoras. Eu acho isso até uma falha, então me proponho até falar um pouco mais sobre esse segmento, porque eu acho uma falha deles não falar isso. Inclusive fazem vídeos muito curtos e acabam, para mim pelo menos, saturando a minha paciência às vezes, porque eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais longo e mais explicativo para que as pessoas de fato possam entender um pouco mais. Então vamos lá. Então a primeira coisa aí que eu falei é sobre essa questão das empresas de monitoramento. E isso não vai ter um impacto para aquele cliente pequeno, né? Mas é claro que toda vez que tem se você tem um monitoramento da empresa na sua casa, né, um monitoramento eletrônico, então o seu impacto possivelmente vai ser na prestação de serviço, vai ficar talvez onerar um pouco mais por causa desses pré-requisitos que toda empresa vai ter que ter. Então existe a regulamentação e quem tiver que entrar na área para trabalhar nessa área vai ter que andar dentro da regulamentação, senão está fora da lei. Então é isso que vai acontecer. Então esse vai ser o impacto talvez no preço final para aqueles que se utilizam de monitoramento. Agora, para o profissional, aquele que vai lá e põe a central de alarme ou as câmeras, ele precisa ter regulamentação, sim, do seu trabalho, mas ainda nessa lei não está muito específico. O que está falando lá é que dá o duplo sentido, pelo menos para mim que li na íntegra ali a lei, é que a empresa, ela não fala assim, a empresa de monitoramento, ele fala assim, as empresas de segurança eletrônica, então é mais abrangente. Então, todos os especialistas que eu vi, que eu acompanhei aí pela internet, que fazem vídeos, que falam alguma coisa sobre o setor, eles estão falando assim mais específico das empresas de vigilância, de monitoramento, de transporte de valores, e não falam tanto das empresas que vendem somente um portão eletrônico, por exemplo, ou que fazem manutenção em condomínios, tal. Não fala desse que não cobra a mensalidade, vamos pensar assim, né? Desse que não cobra a mensalidade. Eles não falam sobre isso, mas dá a entender então na fala dos especialistas que estão falando sobre esse assunto, de que está a lei voltada somente para esse segmento, mas na leitura, no texto da lei, embora realmente ela dê mais profundamente ali algumas nuances de que está falando mais sobre esse tipo de empresa do segmento, eu li lá bem escrito lá, né, empresas de segurança eletrônica. Outra coisa, a empresa de segurança eletrônica, como essa lei está fatiando o que cada um pode fazer, por exemplo, se eu tenho uma empresa de vigilante, que tenha vigilante, a pessoa mesmo ali física, no estabelecimento, no local que está sendo cuidado. Então, a minha empresa, se ela presta esse serviço, eu não posso trabalhar com monitoramento, a não ser que eu trabalhe com monitoramento para aquele cliente que eu tenho aquele funcionário lá vigiando o local. Então, se eu for trabalhar só com monitoramento, eu tenho que ter um outro CNPJ, porque vai ser segmentos distintos. A lei vai existir para ambos, mas vai ser segmentos distintos. Então vai dar nome aos bois, como diz o ditado popular, dando nome aos bois, né, para cada segmento. Então as empresas que trabalham com segurança eletrônica não vão poder ter também o tático que vai lá
pode até ter o tático, depende como vai ficar o final dessa regulamentação. Ela vai ter o tático para ir lá ver o alarme que está disparando, mas ele não pode levar algemas, ele não pode levar nenhuma arma de fogo, é, ele não pode entrar em luta corporal com o humilhante que está lá dentro da casa ou da loja, enfim. Ele só pode ir lá olhar o que está acontecendo e relatar. Ele vai ser aquele que vê o que a câmera remotamente não está vendo, ou está constando alguma coisa no local, ou se o sensor de alarme, por exemplo, está danificado e começou a disparar em falso por alguma coisa. É, ele vai lá para tirar a lagartixa da tela, da frente do sensor ali, para parar de disparar. É isso que ele vai fazer. Ele não pode, já é assim a lei, que é interpretada de forma errada, mas dessa vez ela vai realmente criar um pouco mais de corpo. Então, espero que você, com essas dicas ou com esses esclarecimentos que eu passei para você, você assista esse vídeo, compartilhe e também coloque suas dúvidas, né, que eu vou buscar para você se eu puder, né, eu me coloco à disposição. Espero ter ajudado e assim que essa lei andar mais um pouquinho, eu vou estar falando com vocês aí sobre isso. Mas o foco principal, final aqui desse vídeo que eu queria deixar para você, né, é o seguinte, que o nosso segmento já tem uns 2 anos para cá de segurança eletrônica, ele tem se afunilado, ele tem realmente chamado a atenção de autoridades, alguns órgãos como a BESE, CIESE, estão ali junto no governo realmente apertando o cerco para que haja regulamentação. Então uma das coisas que eu achei bacana, desde pouco mais de um ano atrás, até comentei isso no outro vídeo, é que não tinha regulamentação para a profissão de instalador de sistemas de segurança. Não tinha regulamentado aquele que ficava dentro do monitoramento, o atendente de monitoramento. Não tinha, tinha que colocar qualquer outra coisa, mas foi incluída no CBO, no Código de Ocupação, no Código Brasileiro de Ocupação, essas profissões. Então, isso é muito bom porque vai dando profissionalismo para o nosso segmento. Então, você que é profissional, acorde, busque realmente formação, busque se qualificar, porque assim que o nosso governo que está em transição, aí está a economia oscilando, assim que entrar um novo presidente que realmente consiga articular bem a nossa economia vai dar um boom e o nosso produto, o nosso segmento também vai acompanhar diretamente essa melhora da economia. Então é preciso que você abra os seus olhos, né? Você consumidor e você que é profissional da área, abra os olhos, porque não é simplesmente colocar uma câmera, ou colocar um portão eletrônico, ou colocar alguma coisa, é solução que você precisa e você precisa de um profissional qualificado, porque se você não o fizer, não buscar de fato um profissional qualificado, você vai ser penalizado por isso. E também aquele que se diz profissional, embora saiba, mas não tenha o título, não tenha ninguém que responda pela sua atividade, também vai ser penalizado. Então é preciso acordar para isso, acordar agora, antes que seja tarde e antes que aquilo que você está fazendo possa te dar um retorno negativo a tal ponto que aquilo que você instalou ou fez não pague aquilo que você teve de prejuízo de multas sobre o que você está fazendo, isso e também prejudicando o cliente. Então vamos acordar, essa é a principal mensagem desse vídeo, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, valeu, até mais!